Deus tem sonhos pra você, sonhos tão reais. Sonhos grandes nessa vida quase todo mundo tem. O segredo às vezes é não contá-los a ninguém, pois crer no que é impossível é só para quem tem fé. E sem mais perca de tempo, vou falar nesse momento sobre os sonhos de José. Era filho de Jacó, um dos nossos patriarcas. 11 irmãos e uma irmã ele tinha em sua casa. Por ser filho de Raquel, mulher que seu pai amava, foi José o predileto, e por esse privilégio seus irmãos o odiavam. Um dia José sonhou que em certo lugar estava, e 11 estrelas, sol e lua frente a ele se curvavam. Correu e contou para o pai, que da história não gostou, foi por ele criticado, e por seus irmãos chamados de menino sonhador. José não se incomodou, continuou a sonhar. Sonhou que com seus irmãos estavam a trabalhar, e os feixes que eles colhiam frente ao dele se curvavam, e à medida que dizia, a raiva que eles sentiam por ele só aumentava. Seus irmãos um dia estava o rebanho a apacentar. José, que ficou em casa, seu pai disse, venha cá, vá vê-lo como estão, porque desejo saber. E José saiu contente, sem saber o que na frente iria lhe acontecer. Quando foi chegando ao campo, um deles logo falou, vejam quem está chegando se não é o sonhador. Vamos ver no que dará tudo que ele vem sonhando. Então a ele pegaram, dentro de um poço jogaram e ficaram gargalhando. Ali no mesmo lugar foi por seus irmãos vendido para uma caravana que descia para o Egito. E para seu pai Jacó uma história inventaram, achamos só o seu manto, as muitas feras do campo a seu filho devoraram. Jacó, ouvindo tal coisa, as suas vestes rasgou, e por um longo período por José ali chorou. Levantou todo Israel tentando lhe consolar, ele porém recusou, disse toda a minha dor para o túmulo eu vou levar. Chegando José no Egito, logo foi negociado, por mão dos ismaelitas foi vendido como escravo. Porém Deus foi com José ali naquele lugar, agradou muito o seu dono, e foi promovido a mordomo da casa de Potifar. A confiança de todos ele logo conquistou, todos os bens de sua casa Potifar o entregou. Das maldades dos irmãos ele logo esqueceu, quem sabe até pensou, é aqui que o Senhor cumprirá os sonhos meus. Mas diz a Bíblia Sagrada que a mulher de Potifar, vendo José tão formoso, quis com ele se deitar, que por ser temente a Deus dela teve que fugir, e ela disse ao marido, o seu mordomo querido quis tentar me seduzir. Potifar, por dar ouvido ao que disse sua mulher, ficou muito enfurecido e mandou prender José. Porém até na prisão crente é abençoado, sendo um homem direito, por chefe dos prisioneiros ele ali foi colocado. Muitos e muitos anos José preso ali ficou, mesmo sendo inocente ele nunca blasfemou. E Deus vendo tudo isso a sua fé quis honrar, foi por Deus abençoado, recebeu o dom sagrado de sonhos interpretar. O padeiro e o copeiro, servos do rei do Egito, ofenderam seu senhor e também foram detidos. E ambos tiveram sonhos e sem saber o que é, acordaram preocupados. E o que haviam sonhado relataram a José. Disse o copeiro a José, eu sonhei dessa maneira, que 3 cachos preciosos brotavam de uma videira. E o copo de Faraó em minha mão se encontrava, e ali uvas eu colhia. E no copo as espremia e o suco ele tomava. Ouvindo José o sonho, deu a interpretação, ocorrerá em 3 dias a sua libertação. Na mesa de Faraó outra vez irá servir, e ao se encontrar com ele, fale de mim para ele que estou preso aqui. O padeiro também disse, sonhei com muita clareza, que eu estava com 3 cestos sobre a minha cabeça, e dos manjares do rei em um dos cestos havia, e eu ali em pé estava, e as aves do céu voavam e dentro do cesto comiam. Ouvindo José atento, disse logo ao padeiro,
não terás a mesma sorte que o nosso amigo copeiro. 3 cestos serão 3 dias que tu daqui sairás, mas não saia enganado. Em vez de ser libertado, enforcado morrerás. Em 3 dias aconteceu o que ele havia falado. O copeiro foi liberto e o padeiro enforcado. Porém, do amigo José, o copeiro se esqueceu, mas José seguiu em frente, esperando firmemente por um milagre de Deus. Depois então de 2 anos, o rei do Egito sonhou 2 sonhos na mesma noite e preocupado ficou, pois ninguém no seu reinado pôde o sonho decifrar. Então disse o copeiro: conheço um prisioneiro que pode interpretar. Eu agora me recordo que em certa ocasião, eu e o padeiro-chefe fomos parar na prisão, e este interpretou sonhos que a gente havia sonhado, e assim foi dito e certo, eu fui pelo rei liberto e o padeiro enforcado. Faraó na mesma hora mandou a José chamar, o qual trocou suas vestes para o rei se apresentar. Chegando em sua presença, disse: rei, eis-me aqui, conte-me o que, Senhor, e veremos que o Senhor tem reservado para ti. Ele disse: o meu sonho foi exatamente isso, que 7 vacas formosas subiam do rio Nilo. Depois subiam mais 7 tão magras que davam medo, e aquelas que eram magras devoraram as outras vacas e magras permaneceram. Ainda na mesma noite tive outro sonho à parte, que 7 espigas cheias nasciam de uma só haste. Depois nasceram mais 7 tão pequenas e mirradas, e as espigas que eram feias devoraram as outras cheias, porém não mudaram nada. Relatando Faraó tudo o que havia sonhado, José disse: são 2 sonhos e um só significado. 7 anos de abundância sobre a terra chegará, mas depois virão mais 7, que só fome, dor e peste é o que na terra terá. Então, se é agradável aos seus olhos parecer, dentre os grandes do Egito o rei irá escolher um homem capacitado que possa administrar, e durante certo tempo abundância em alimento para o Egito guardará. Durante todos os anos que a abundância vai ter, guardarás grandiosa parte do que o Egito colher. Pois quando os 7 anos de abundância se findar, iniciará o tempo que a fome e sofrimento sobre a terra terá. O rei, ouvindo a José, admirado ficou, viu que nele habitava o Espírito do Senhor. Disse: onde há outro homem como esse abençoado? E em frente a seus conselheiros, um lindo anel no dedo de José foi colocado. Disse mais o rei do Egito: eu te engrandecerei, somente sobre o meu trono maior que ti eu serei. Domínio e autoridade colocarei em suas mãos, e assim toda essa gente não dará um passo à frente sem a sua direção. E assim José no Egito foi feito governador, sua fama em pouco tempo no país se espalhou. E por toda aquela terra José começou a andar, então sem perca de tempo, ajuntou tanto alimento como a areia no mar. Tinha José 30 anos quando ao rei se apresentou, por revelação divina seus sonhos interpretou. E a filha de um sacerdote como esposa recebeu, e antes da grande fome, a José 2 filhos homens a Zenate concedeu. Na terra de Israel a fome também chegou, que no Egito tinha pão, Jacó sabendo ficou. E falou com os seus filhos para o Egito descerem e alimento comprarem, e todos se alimentarem para de fome não morrerem. Mas o seu filho mais moço, Jacó, não deixou descer, com medo que algo ruim pudesse lhe acontecer. Assim como há muito tempo aconteceu a José, dizia assim Benjamim: é o que restou para mim de Raquel, minha mulher. Chegando eles no Egito, a José foram levados, e chegando diante deles, todos eles se curvavam. José os reconheceu, porém não foi conhecido, pois já era grande homem, e no Egito outro nome ele tinha recebido. José, vendo seus irmãos, logo começou a falar: por acaso são espias que veio à terra espiar? Lhes disseram: não, senhor, somos todo homem de paz, somos 12 de um pai só. Um ficou lá com Jacó, o outro não existe mais.
José, saindo à parte, amargamente chorou, pois dos sonhos de infância ele logo se lembrou. E voltando para eles, fingiu não acreditar e falou sem piedade: as suas honestidades vocês terão que provar. E falou: um de vocês aqui terá que ficar, e o outro tal irmão os outros irão buscar. E voltando a Israel, a Jacó disseram assim: um homem pôs a questão, só veremos Simeão se levarmos Benjamim. Jacó, ouvindo a proposta, começou a lamentar: já fiquei sem um dos filhos, outro querem me levar. Mas cessando o alimento que eles haviam trazido, se viu Jacó obrigado a deixar seu filho amado descer também para o Egito. Novamente à presença de José foram levados, o qual, vendo Benjamim, ficou muito emocionado. E um banquete em sua casa José mandou preparar, e ali todos comeram, porém nada entenderam o que estava a se passar. José ordenou aos servos que lhes vendesse alimento e também lhes devolvesse todo o seu pagamento. Porém, dentro dos pertences de Benjamim, seu irmão, sem ele ali perceber, José mandou esconder seu copo de estimação. Nem bem saíram do Egito, os guardas os alcançaram, e pelo crime de roubo eles foram acusados, dizendo: sumiu o copo de estimação de José. Mas eles logo falaram: seja do Egito escravo quem com o copo estiver. Nas coisas de Benjamim o copo foi encontrado, e detidos a José outra vez foram levados. Falaram entre si surpresos: só tem uma explicação, só deve ser um castigo, por ali termos vendido a José nosso irmão. José disse para eles: como pode ser assim? Pagaram bem com o mal, sendo infiéis a mim. Portanto, os inocentes agora podem voltar, porém quanto ao culpado, aqui será condenado e meu escravo será. Judá, implorando, disse: me escute, meu senhor, pela vida do menino eu me dou por fiador, pois dei a minha palavra que ele em paz voltaria. Seja ele libertado, e eu serei seu escravo o restante dos meus dias. Pois eram só dois irmãos, filhos da mesma mulher, um é este Benjamim e o outro era José. Seu irmão, que era mais velho, conosco já não está. Se deixarmos o rapaz, com certeza o nosso pai de tristeza morrerá. Ao ouvir José tal coisa, não conseguiu suportar, levantou a sua voz e começou a chorar. E para os seus irmãos José fez ser conhecido: sou vosso irmão odiado, quem um dia como escravo venderam para o Egito. Uns ficaram assustados sem conseguir entender, outros disseram: é hoje que nós iremos morrer. Certamente o que fizemos com ele irá vingar. Mas José nem se importava, de alegria chorava por com seus irmãos estar. José disse para ele: não vos irriteis assim, pois Deus transformou em bem o mal que fizeram a mim. Esteve todo esse tempo guiando os passos meus, por isso eu acredito, quem me trouxe para o Egito foi a mão do nosso Deus. Agora peço que voltem e digam ao meu velho pai que o seu filho José está vivo e em paz. E agora o convido para o Egito descer, pois Deus muito me honrou, me mostrou o seu amor, provou que é Deus de poder. 5 anos ainda tem de uma total escassez, e se estiveres aqui eu cuidarei de vocês. Pois antes que a fome chegasse, Jeová me revelou, por ter a fome previsto, por toda a terra do Egito fui feito governador. Subiram então depressa, sem nenhum tempo perder, penso eu que ensaiando como iriam dizer, que José não fora morto e sim por eles vendido, mas Deus entrou com socorro e fez daquele garoto o segundo do Egito. Chegaram e as boas novas a Jacó comunicaram, o qual ficou assustado com tudo que lhe falaram. E passado então o susto, Israel disse consigo: já basta de sofrimento, partirei nesse momento para onde meu filho querido. Assim partiu Israel para a terra do Egito, 65 pessoas ele levara consigo. E Deus em sonho lhe disse: não temas para lá descer, pois José seu filho amado, é hoje um homem honrado e irá cuidar de você. Na frente um mensageiro a José foi enviado,
o qual saiu a caminho para encontrar seu pai amado. Da carruagem desceu quando seu pai avistou, correndo ao seu encontro, lançou-se sobre seus ombros e em alta voz chorou. Jacó também não conteve o choro em abundância, lembrou-se daqueles sonhos de José quando criança. Disse com grande alegria: em paz já posso morrer, pois meus olhos já cansados reveram meu filho amado que pensei nunca mais ver. José recebeu seu povo com grande satisfação e em terra estrangeira deu a ele habitação. Também sustentou a todos enquanto a fome reinou, fez José o que convém, pagou o mal com bem e o ódio com muito amor. Foi assim que Israel no Egito foi morar, mais de 400 anos eles ficaram por lá. E depois deste período Deus os retirou dali, mas isso é outra história. Esta, porém, eu agora quero terminar aqui, dizendo: nunca desista dos sonhos que você tem, até mesmo se estes sonhos incomodarem alguém. Não tema, somente creia, se os sonhos vêm do Senhor, é Ele quem dá vitória. Lembre sempre da história do menino sonhador. Mas o sonho não pode acabar. Esse sonho Deus te fez sonhar. Se vier temporal contra ti, tenha fé, você vai resistir. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar e as promessas de Deus pra você vão cumprir. Pra você